Brasília, vamos fazer contato com a nossa reportagem no Rio de Janeiro, porque novos dados do IBGE foram divulgados hoje. A Érica Livgardt está chegando aqui para a gente para falar do número de pessoas com deficiência aqui no nosso país. O que você nos conta, Érica? Boa tarde. Boa tarde para vocês e também para todo mundo que acompanha a gente aqui no Entre Nós. Olha, em 2022, mais de 14 milhões de pessoas de 2 anos ou mais tinham alguma deficiência no país. Esse número que corresponde a quase 8% do total de 200 milhões da população acima dessa faixa etária. Os dados são do Censo Demográfico 2022, que foi divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira. E de acordo com o levantamento, a taxa de mulheres com deficiência era maior do que a de homens. Além disso, o principal tipo de deficiência que atinge a população brasileira é a dificuldade de enxergar, seguida então por problemas para andar e depois subir degraus. Ainda de acordo com o Censo Demográfico 2022, 2,4 milhões de brasileiros apresentam um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Esse número corresponde a 1,2% da população do país. E entre os grupos etários, a prevalência de casos é maior entre as crianças de 5 a 9 anos, seguido então pelos pequenos de 0 a 4 anos. Obrigada, Érica, pelas informações. Gente, esses dados do censo, eles diferem um pouco da pesquisa anterior, que era a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que indicava que havia 18 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. São metodologias diferentes, então não dá para comparar, mas de qualquer forma os dados então, que saíram agora do censo e que são preliminares indicam aí 14 milhões de pessoas, um pouco mais, 14,4 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. É inédita essa pergunta sobre o transtorno do espectro autista. A gente saber a população exata, né, que declara que foi diagnosticada, que recebeu um diagnóstico de autismo, é muito importante, assim como saber o conjunto de todas as pessoas no nosso país que têm alguma deficiência. Só conhecendo os números é que o Estado pode dimensionar e oferecer acesso à educação, acesso à saúde, ao diagnóstico, a tratamentos especializados. Esse número é um primeiro passo. E cada município, cada estado e o governo federal, eles precisam fazer o dever de analisar, preparar políticas públicas para atender a população com deficiência de acordo com a realidade delas. Não adianta projetos sem coordenação, isolados, porque a gente está falando de 14 milhões de brasileiros com alguma deficiência e, segundo a PNAD, a outra pesquisa que também é válida, 18 milhões de pessoas com deficiência. Então, a gente não está falando de um grupo pequeno que se atenda com ações isoladas. A gente está falando de uma parte significativa. Mais de 7% da população brasileira tem alguma deficiência. Essas pessoas têm que ser tratadas, têm que receber atendidas no que elas precisam para se desenvolver e têm que ser respeitadas. É importante olhar para essa população que representa, portanto, 7,3% do país.